Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês mais um videozinho com alguns melhores momentos aí e análise desse pós-jogo do Corinthians aí, né, contra o Santos, clássico alvinegro, no qual o Timão venceu aí por 1-0 com gol de Yuri Alberto, né. Mais uma vez o Yuri Alberto aí e o time do Corinthians tendo que marcar mais de um gol para poder valer o 1, né, mas conseguimos aí com a vitória. Vamos acompanhar aí o vídeo que eu separei para vocês aí com o corte do apito final. Fala, craque Neto, aqui em Itaquera teve a lei do ex. O Corinthians venceu o Santos por 1-0 com gol de Yuri Alberto. O Santos até começou melhor, teve 3 chances no primeiro tempo, mas na segunda etapa o Yuri Alberto recebeu um cruzamento, mandou de cabeça, o Brazão fez a defesa, só que a bola entrou. E depois da revisão do VAR, Rafael Claus, o árbitro da partida, validou o gol do Timão. O 6º gol de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians contra o Santos e 12º gol do atacante na temporada. Ele que agora é o artilheiro isolado aqui da Arena com o 44º gol em Itaquera, ultrapassou aí a marca do Romero. O Yuri, inclusive, chegou a balançar as redes mais uma vez, mas o gol foi anulado por falta na origem desse lance. E com a vitória, o Corinthians ganha os 3 pontos, volta a vencer no Brasileirão e sobe na tabela. Já o Santos se complica ainda mais, segue na penúltima posição com apenas 5 pontos e completa 6 jogos sem vencer na temporada. Situação complicada para o Peixe e alívio para o Timão. Craque Neto. Obrigado, Elô, pra gente arrebentar a bola do balão. Vem aqui, Godoy. Vamos nesse telão incrível. Vamos voltar. Quem tá comigo aí? Vamos lá. Ô, Pierre Cardan. É o seguinte, o beijinho. É o seguinte, Godoy. Aí, na hora, a pergunta pra mim são 3. Primeiro, se foi gol legal, por que o Bandeira, numa posição... Olha a posição do Bandeira. Pode soltar a bola. Solta a bola, ó. Olha a posição do Bandeira. Olha a posição do Bandeira. Ó o Bandeira, dá uma olhada onde ele tá. Cara, não é possível que o Bandeira não tenha visto que foi gol. Não dá pra ver. O Bandeira? É, ele não tá na linha de fundo, ele tá a 2 metros, ou 1 metro e pouco. Por isso que não deu pra ele ver. Na linha de fundo, ele vem diagonal. Então já tá respondida a primeira. Não tem como ver. E outra, se ele estivesse na linha de fundo, talvez o corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Vamos lá. Olha lá, ó. O corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Fale de tudo aí, gol legal, pode falar, Godoy. Graças ao VAR, que tá com uma câmera favorável, mostra que a bola ultrapassa. Então se não tem VAR, não dá o gol. Se não tem VAR, iria ficar uma dúvida muito grande. Porque o Bandeira não dá. Não tem como o Bandeira assumir. Olha lá, ó. Tá, chega atrasado. A hora que ele tá chegando, ele tá olhando em diagonal. Então não tem precisão, convicção. Então se não tem o VAR, não tem gol. Esse é o gol não que tem o equipamento eletrônico validou. Mas aí não deveria ter o chip da bola, cara? Ah, mas a CBF não tem verba para gastar nisso, para investir nisso. Mas tá bom, tem verba pra dar 215 pau pros caras. Mesada. Vamos lá, Godoy, gol legal. Não entenda como suborno, mesada, hein? Exatamente, ó, gol legal. Gol legal. Certo, Marília. Gol legal. Tranquilo, e a jogada foi muito boa, né? Maravilhosa. Do José Martínez e a cabeçada, o 44º gol. Inversão tática, né, que faz o Dorival. Joga lá de ponta direita, né? Então vamos lá. Aí o Yuri Alberto, monstro, te amo, Yuri Alberto, beijo no seu coração. Vamos pegar o gol, o golaço do Yuri Alberto, para que o Godoy possa analisar, beijinho, ó. Para que o Godoy possa analisar o lance. Quer ver? Tá aí o lance, ó. Na hora, o Rafael Claus não dá a falta, certo? Olha onde ele estava, ele deu a jogada. Sabe por quê, Neto? Porque tudo acontece aqui embaixo, ó. Na lateral aqui do campo, aqui, ó. Vai começar aqui. Por isso que ele não deu a falta lá. A falta que o Romero sofre aqui, ó. Ó. A falta que o Romero sofre, ele não marca. Ele não marca a falta aqui. Ele não marca a falta. Ele não marca a falta aqui, ó. Ele entendeu que lá também, eu não marquei no Romero, não vou marcar aqui. Entendi. Aí resulta em gol. Ele volta, ele viu que foi falta. Ele não marca a falta no jogador porque ele não Romero. quis. Ele não marca no Romero porque o Santos estava com um jogador expulso indevidamente. E aonde está a falta aí? A falta é o tranco pelas costas do... Com o braço esquerdo. Com o braço nas costas, olha lá. Certo. Félix no David Washington. Félix
É o David, não é acho que é o outro David- garoto, aquele eu acho garoto que que é o David entrou. Washington. Na verdade, o Mateus. David Washington, a gente não podia nem ter o nome dele, cara, porque esse cara foi um monstro. Foi um dos caras mais incríveis, dos maiores presidentes dos Estados Unidos. O cara ia pra dentro, o cara foi um monstro. E O outra Washington dúvida DC. que poderia ter, mas o assistente na hora não ergue a bandeira, não mostra que fosse uma posição duvidosa do Porque Yuri na Alberto. hora, eu não. Na hora dá pra perceber que tem alguma coisa. Mas a falta pra mim é o braço esquerdo do Sim, Félix do Félix Torres. Torres nas costas, tranco pelas costas. Mas tudo é aqui, ó. Aqui. Se ele dá essa se falta, ele não tem marca nada. a falta aqui, mata, acabou, não tem mais confusão. Aqui ele não marcou a falta. Tranco pelas costas, força, tudo. Aí ele não marca aqui, não marca lá E também. ele não marca aqui e tem o ataque. Então, o Corinthians perde a posse de bola e tem um ataque do Santos. O Corinthians recupera a posse de bola e no critério do árbitro, se ele não estava dando faltinha e ele não quis dar essa faltinha, o problema do VAR é o seguinte, o critério do VAR não é o mesmo critério do árbitro. Não, aqui não tem nada a ver com o critério Não, do VAR. tem, Não, desculpa, não tem. Godoy, tem, porque se ele não deu aquela falta, ele não deu essa também, Tá, é o mas critério aí a do árbitro. decisão Mas, é aí, dele. mas a decisão é É dele. dele, ele vai Então- lá e fala pro VAR, eu não marquei lá e não vou marcar aqui, E não vou acabou. olhar Não, no e não VAR. que- mas ele não fez isso, né? Então, mas é ele, não é o VAR. Mas o VAR... Nós temos que parar é. de botar Mas o a VAR culpa. não tem, aí é ele. Aqui é o árbitro é que tem que assumir. Então, Ó, eu mas não ele dei lá, assumiu. não dei ali, segue o jogo, irmão. Acabou, Então- eu não marquei lá, não marquei aqui, é gol, Mas pronto. ele vai pro VAR porque o VAR não concorda, pro Não, critério não, do VAR. o VAR não tem esse poder, eu não concordo. Você não quer olhar? Não, ele tem que... Você não quer olhar, o VAR não vai falar assim, faça favor, venha olhar. O VAR não pode impor. Pode, no caso do gol, pode. Não, o VAR não. Pode. A decisão é tua, se você Não, ele, fala. não, ele não pode decidir pelo Mas Klaus. se o árbitro chegar e falar, não vou, acabou. Não, mas pelo... ele Não, não pode o VAR negar fala, aí ao eu VAR. sugiro, É, eu revisão. sugiro que você olhe, porque tá sugerindo, eu não tô mandando você olhar. Não, alterar ele não pode mandar, mas assim, quando ele sugere revisão, ele vai ao Mas VAR. o VAR tem que ter as quatro Mas coisas, eles aí- não cumprem as quatro não cumpre, coisas. Não cumpre nunca. Desculpa, não é isso que ele vai cumprir. Mas o que aí o Godoy é tá o árbitro falando, que eu tem acho que falar, tá o correto. Eu não marquei Não no vou marcar Romero lá. e não marco aqui. Acabou. Então, ele tinha que ter feito isso no VAR. É isso, Ué, eu então concordo por que com que você. aqui? Ele tá perto do Romero, tá vendo o lance aqui no Romero. E ele não quis dar. Aonde ele tá? Aliás, ele até ele faz falta, o Klaus faz falta no jogador do Santos. Ó, aqui, ele tá vendo a jogada. Tá? Não, Verdade. olha o quarto árbitro onde tá, vendo. lado. O assistente tá aqui, vendo. Então, eles têm 3 acompanhando essa jogada. Não deu falta aqui. Se ele marca a falta aqui, mata a jogada, acabou, não tem confusão, não tem nada. Ele não deu a falta aqui, porque já estava com esse peso na consciência da expulsão do lateral Deixa eu do perguntar Santos. uma Então, coisa não, pro tá Godoy. bem explicado. Agora o Godoy senta e eu vou... O que você quer? Quer apresentar o programa? Ó, o jogador cai na frente dele, ele tá lá com a visão para... Amarelo pra você. Yes! Vamos lá. Agora vamos falar do jogo. Eu, você, Barilha Ruiz. Uma perguntinha bem simples pra vocês eu poder rapidinho. Depois nós vamos pro jogo. Com esse time, o Santos cai? Quesada? Cai pra mim. Esse time? Eu acho que o risco é... Esse time que entrou em campo hoje, o risco é enorme. Marília? Cai, não cai? E já está 2 rodadas dentro da zona de baixamento. Já são 4 pontos para sair, né? Godoy? Sim. Ó, os próximos 3 jogos antes do Mundial. Fortaleza, Atlético Mineiro, é isso? O Santos? Não, no meio de semana agora tem a Copa do Brasil. Não, brasileiro. Ah, do brasileiro. Brasileiro, eu tava aqui. Eu acho Botafogo. que Botafogo, acho que Fortaleza Fortaleza depois da data Vitória e FIFA. Fortaleza. e Vitória. Vitória e Fortaleza Fortaleza. fora, esses 3 jogos do Santos. Aí quando terminar o Mundial, tem 2 jogos, Flamengo e Palmeiras. Pro Santos. Então, vocês aguardem a pimenta aí, que time grande cai. E time grande cai 2 vezes, que foi o caso do Palmeiras, caso do Vasco, acho que o Grêmio também caiu 2 vezes, e o Santos, se não ficar esperto, vai cair de novo. O Quesada, o time do Corinthians ganha o jogo, ele muda o esquema, bota um monte de gente no meio campo, deixa o Igor Coronado para encostar no Yuri Alberto, não dá muito certo isso. Em nenhum momento, a não ser depois que fez o gol e as 2 substituições
com Bidu. o Romero e entrou o Ranieri. Eu acho que aí o time melhorou um pouco. O que você pensa de tudo isso? E o Corinthians que foi para 13 pontos? Isso. Para 13 pontos. O craque Neto, é o seguinte, nem tudo que é feito por um profissional é 100% perfeito e também não é 100% uma porcaria, né? Eu acho que tem um legado que o Ramon deixou, que foi aquela ideia de jogo num 4-4-2, entendeu? Com o Memphis espetando um pouco ao lado do Yuri, mas voltando para organizar o jogo. Tanto é que você vê os números do Memphis no ano, o que ele tem de assistências, né? Poucos jogadores de meio campo aí no Brasil tem. E ele é um segundo atacante, ele não é o que a gente pode chamar... Desculpa. Essa expulsão Não, aí foi juvenil. ridículo. Não, é ridículo Já a tinha atitude amarelo. do árbitro. A atitude do árbitro é ridícula. Pra O que o jogador do Santos está fazendo? Nada. Aí ele vai lá e mostra amarelo pro jogador e esqueceu que já tinha amarelo. Por isso que ele deu amarelo. Esqueceu que já tinha amarelo. Godoy! A hora que ele vê o que ele faz. Ele mostrou o amarelo. Você vê que ele mostra amarelo com a maior naturalidade. Pra você e pra você. A hora que ele viu. Aí alguém falou, mas ele já tem amarelo. Ai, o que eu Ele fiz? deu o amarelo para calar a boca dos dois jogadores. Sim. Ele esqueceu que um tinha amarelo. Quesada, voltando em relação ao seu comentário maravilhoso O que eu estava falando? do Corinthians. Você falou que já tinha um esquema montado com o Ramonzinho, Ramon 4-4-2. deixou um legado que foi o 4-4-2. Eu entendo que o Dorival tem que recuperar isso do jeito dele, escalando os caras que ele acha que tem que escalar. Também não precisa pensar muito, né? Quando o Memphis voltar a titular absoluto, quando o Garro voltar a titular absoluto. Mas eu não achei legal hoje, não. Hoje foi uma espécie de um 4-5-1, o Yuri muito sozinho lá na frente. O Félix Torres na lateral direita não é a dele, embora... Mas não é uma reclamação por parte das pessoas da imprensa, de torcida, o Corinthians toma muito gols e hoje não tomou? Talvez não seja por isso. Hoje sim. E não tomou e ganhou o jogo? Tem o lado... Mas hoje, Netão, não tomou por falta de capacidade do Santos. Porque aquele lance do Zé Ivaldo quase foi gol, o goleiro estava batido. E foi o Barreal, né, que domina no peito dentro da área sem marcação Barreal. E perde um gol. Se fosse um outro cara com qualidade, teria feito. Mas o CC é o que você sempre diz. Exatamente. O C não existe, mas enfim. Hoje o Corinthians não tomou gol e fez 2. E botou 3 volantes e mais 4 homens no meio campo. Marília Ruiz, o que você viu disso? Na coletiva ele deu as justificativas da controle de carga, jogadores muito cansados. Ele colocou o Félix Torres, porque segundo ele, Léo Maná não aguentaria ter jogado 90 minutos depois de tanto tempo na quinta contra o Racing e hoje jogar de novo. E tinha um jogador agudo pelo lado esquerdo do ataque do Santos. Eu acho que no primeiro tempo não funcionou nada, foi um jogo muito apático. É uma reclamação mas recorrente. O Santos o Santos também, mas o Corinthians em casa, em vez de ser um time que com 15 minutos sufoca o adversário, Foi doído o jogo, hein? faz valer, foi o primeiro tempo, foi muito doído. ruim. Foi doído. Era um 4-5-1 sem nenhuma criatividade, parecia um jogo de compadre, ó, joga um pouquinho aí, agora a gente joga um pouquinho aqui. Acho que o Santos teve mais chance. Esse é o grande lance pro Santos, que é do Zé Ivaldo aí, que cabeceou pra fora. Cabeceia no chão, faz o gol. O Corinthians volta melhor pro segundo tempo, obviamente melhor, né? Não é exatamente um primor, mas volta melhor, ele faz algum ajuste. Ele até fala que um jogo com um estádio muito cheio, eu não consigo organizar, eu podia ter mudado isso um pouco no primeiro tempo, inverte essa jogada do gol. Acho que o Santos sente bastante esse gol, ainda que seja começo de campeonato, 9 rodadas, faltam muitas rodadas ainda, 29 rodadas. O time do Santos é fraco, hein? Mas o time Fala é fraco. a verdade, né, e gente? aí Eu sei o que o Corinthians Santista... poderia até ter feito mais gol. Acho que, por exemplo, o caso Coronado, é um desafio, desde que ele chegou, nem o Antônio Oliveira, nem o Ramonzinho, e agora também o Dorival vai precisar pensar esse jogador quando ele precisar jogar, porque ele vai precisar jogar, o Garro não sabe quando ele vai voltar. E com essa questão do joelho dele, ele é um jogador que vai precisar ser substituído nessa maratona que acontece. Eu acho que ele deveria pensar já nessa substituição óbvia e pensar no Garro, no Coronado fazendo o Garro, né, a função. E me parece que o Yuri sozinho lá na frente já não deu certo com nenhum técnico, Dorival. Com todo o respeito, não dá. Realmente não dá. Pensa num 4-4-2 arroz com feijão, que é no que você faz melhor. Godoy, dá pra entender que uma vitória como essa... pro Dorival Júnior vai dando casca, né? Vai dando gordura pra ele, né? Vence um clássico, independentemente da condição do Santos estar no grupo dos possíveis rebaixados, venceu um clássico. Venceu um clássico e o gol
que acaba sendo, as oportunidades de gols que acabaram sendo desperdiçadas pelo Santos, já não é um problema do Corinthians, então a vitória acaba dando a tranquilidade necessária para trabalhar, Isso não é mas pênalti, né, não Godoy? pode iludir. Isso não é pênalti, né? Não pode Tá, ser porque a marcado. bola bateu antes, né? Não pode ser Tá. marcado com pênalti, porque Tá bom. o movimento do braço Tá. tá de costas e ainda é um movimento de braço que vai ser usado para apoio no chão, na Tá. queda. Tá bom. Mas a vitória acaba dando uma tranquilidade, mas o torcedor não pode se iludir, nem o Dorival e nem os jogadores, que está tudo bem, que está tudo bom. Não está, não. Porque ter dificuldade para vencer um adversário frágil como é o time do Santos hoje, dentro da sua arena, com o apoio da sua torcida, teria que ser um futebol melhor jogado e ter Então vamos lá. Há uma supremacia. Tá tudo bem, o que você está falando, você tem toda a razão, mas há uma esperança com o Neymar. O Neymar está na Kings League, ele não foi... É isso que eu fico assim... Para vocês que são Neymarzete, cambada ele puxa saco, né? Gente medíocre. É o seguinte, o cara não vai num jogo, num clássico, ele passa a tarde toda fazendo o cabelo, certo? Que eu acho que até tá caindo o cabelo dele, tá ficando mais calvo do que eu, mas eu não vou passar essa vergonha de ficar fazendo o que o Veloso fez, que esses caras fazem. Eu rapo a cabeça, irmão, e acabou, truta. E não tem pra ninguém. Mas cada um vê o que vê. Aí ele passa a tarde toda fazendo... Eu não sei como é que fala isso. Eu não sei. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Então, ele passa a tarde toda aí fazendo. Não vai no jogo. E eu sei que tem milhões, bilhões de pessoas que pagam pau pra esse cara. E tá tudo bem. Eu não. É isso, minha fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês aí, com o corte da apito final, todo o crédito aí ao apito final, desse pós-jogo aí do Corinthians contra o Santos aí, clássico alvinegro, no qual o Timão venceu por 1-0 aí, gol de Yuri Alberto, né? E o Yuri Alberto teve que marcar 2 gols aí para poder valer um, né? Uma vez que um gol foi anulado. Jogada meio polêmica ali, como podemos acompanhar aí, a análise aí do craque Neto e companhia aí da apito final. E o Timão aí conseguiu essa vitória de 1-0 aí pelo Campeonato Brasileiro, vitória muito importante de um clássico, né, contra o Santos. E o Timão assume ali a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Palmeiras em primeiro lugar, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro, Bragantino em quarto, Ceará em quinto, Bahia em sexto e Fluminense em sétimo. Esses são os times aí que estão um pouco à frente do Timão aí, mas ainda é muito cedo, começo de campeonato, poucos rodados ainda. Com certeza aí na janela de contratação agora no meado do ano, o Timão vai vir forte pro mercado aí para poder conseguir os jogadores para estar complementando esse time. E então, com certeza aí com a volta do Rodrigo Garro, né? Jogador importantíssimo para esse time do Corinthians, que está fazendo muita falta. Eu achei que o Rodrigo Garro voltaria a jogar já no jogo de hoje aí contra o Santos, mas acabou não acontecendo o Rodrigo Garro voltar ainda. E com certeza em breve deve estar de volta aos gramados. E esse time do Corinthians aí agregando muito valor e ajudando o Timão aí, né, a conquistar vitórias nos seus jogos. Corinthians que pega aí Novo Horizontino no próximo jogo aí pela Copa do Brasil. O jogo acontece nessa quarta-feira às 21h30 na Neoquímica Arena. O Timão aí, depois dessa vitória contra o Santos, tem essa missão contra o Novo Horizontino. E depois aí no sábado já enfrenta o Atlético Mineiro aí, né, pelo Campeonato Brasileiro às 21h na casa do Atlético. Então o Timão aí tem que pegar esse jogo contra o Santos aí, ver o que precisa melhorar. E com certeza o Dorival vai preparar uma tática muito boa para os próximos jogos. Tô gostando bastante do trabalho do Dorival Júnior. Um técnico muito experiente, vem trazendo muito valor aí para esse time do Corinthians, agregando bastante valor e ajudando muito o Timão a alavancar ainda mais aí nos campeonatos. Gostei muito do Yuri Alberto ter marcado 2 gols, apesar de não ter sido anulado. Jogador muito importante também para o time do Corinthians. Vem jogando muito bem, fazendo um bom desempenho. Só está precisando ajustar algumas coisas em questão do elenco em si, mas com certeza aí, com a contratação no meio do ano, vai melhorar ainda mais esse time do Corinthians e vai deslanchar. Quem sabe ainda conquistar aí uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro ainda esse ano, né? Já conquistou o Campeonato Paulista, foi muito importante também, mas quem sabe com a chegada de novos jogadores, lateral direito,
zagueiro ali não toma mais gol aí, quem sabe o Timão consiga acertar melhor esse time e deslanchar aí e conseguir até um campeonato brasileiro, né? Vamos esperar o desfecho das próximas novelas aí, dos próximos jogos do Corinthians, como que vai ser, e vocês, para estar sempre acompanhados e atualizados de tudo que acontece aí no Timão, é só você se inscrever aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, vai Corinthians!